Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos, essas pessoas ilustres, inteligentíssimas, eruditos que nos seguem aqui no Cine Cameração. Vocês já sabem que sou Karim Ferres, e a Cláudia também, você já deve conhecer, a Cláudia Franco, porque a gente tá fazendo esse tour aqui de ela co-host, pra gente entrevistar pessoas 60 a mais, né, Cláudia? Pessoal de 60 a mais que tá causando aí no mercado. Vocês vão ver umas histórias muito bacanas. Graças a Deus. E hoje a gente tá com uma personalidade que é o Arnaldo de Faria, mas conhecido como Prof. Arnaldo. Prof.Arnaldo do Instagram, é isso? Exatamente. Me conta aí, Arnaldo. Então, nos últimos 23 anos... Nos últimos 23 anos, o cara já começa... Porque quando você é quase já septuagenário, você tem muita história se você sai da casinha, né, da zona de conforto. E nos últimos 23, por acidente de percurso, né, porque eu tive uma grande crise financeira gigante, né, eu saí de 25 salários mínimos de prolabore para meio salário mínimo, e era um príncipe. Aí, quando fui beijar minha princesa, eu virei sapo porque eu fiquei pobre. Mas como é que é? Você, de formação, Professor universitário. Universitário. Uhum. Deu aula em faculdade? Sim, dei aula na Unip, muitos anos, para turismo, hotelaria e secretariado. Mestre, língua e literatura espanhola. E você dava aula de A garantia sou eu. A garantia sou eu. Do que você dava aula? De língua espanhola. Ah, de língua espanhola. Exatamente, para grandes colégios de ponta, de classe A. E em faculdades mais de 20 também. anos. E universidades e faculdades. E o que aconteceu que você tomou esse tombão aí? A vida, quando você vive uma vida intensamente, ela é cheia de surpresas, né? E quando você se mete no empresariado, né, é diferente de você ser empregado, né? Quando você é um pequeno empresário, empreendedor, o tombo é muito maior, né? Entendeu? Então, foi um tombaço gigantesco, e aí eu fui perdendo tudo que eu tinha, mais um pouco, mas eu não perdi a minha dignidade e a minha capacidade, que eu não sabia que existia tão grande, né? Porque eu já tinha passado alguns perrengues anteriormente, mas esse foi o maior. Eu pensei que ia vender latinha na rua. Mas o que aconteceu? Dá para contar Não, aqui? Porque, assim, a tecnologia e o quantas empresas fazem cartelização, né? Isso no mundo empresarial existe. Você é competente, você é muito bom no que você faz, mas a concorrência, se você é o elo mais fraco, ela te destrói mesmo. É assim que funciona o mundo dos negócios. O mundo do negócio não tem bonzinho. Tem de quem quer o poder ou quer dominar aquele espaço. E eu e mais uma meia dúzia ou uma dúzia de pequenas empresas de prestação de serviço de microfilmagem, foi todo mundo varrido por uma única empresa ligada ao Bradesco. Não é? E aí, embora sendo competente, capaz, eu fui tirado de lado. E tive a boa sorte de estar, por aprendizado e gostar de sempre me desafiar e aprender, estar terminando a licenciatura em Língua e Literatura Espanhola na universidade, na Unibero. E isso era cartinha na manga que eu nem sabia que tinha. Ah, então isso foi depois que você fez. Sim. Você começou fazendo... Antes você tinha eu tive umas 7 profissões antes. Né? Quais? Desde escriturário, técnico... gerente de vendas, né? Pequeno empresário, né? E aí, finalmente, professor. E hoje, felizmente, vagabundo profissional. Ok? Depois eu explico vagabundo profissional. Que legal. É bem legal. Você já sabia de tudo isso, Cláudia? Eu conheço o prof já... Ele foi uma das primeiras pessoas que eu conheci quando eu estava aprendendo a pedalar. É mesmo? Exatamente. Ele já estava Não, ele já estava... Já era profissional. E aí eu conheci, tive acho que o privilégio e a sorte de conhecer a iluminação também para mim. O professor. Então, assim, muito da experiência que eu tenho de bicicleta e muito das roubadas e frias que eu entrei. Aí, ó. Muitas das roubadas. Eu natureza tive muitas aventuras. A vida real na natureza, né? A natureza não é um ambiente totalmente controlado. Ele é controlado numa pequena parte. O resto, você tem que enfrentar desafios a cada segundo. E com o prof, como eu comecei com o esporte, né, o mountain bike, e é o que o professor fala, né? A natureza ela é honesta, né? Ela não mente. Se é para chover, ela vai chover. Se é para fazer frio, vai fazer frio. Se vai torrar no sol, vai torrar. Então,
as grandes experiências que, inclusive, me ajudaram a mudar valores de vida, percepção, essa relação com a natureza. Porque eu falo assim, é muito legal quando você está na frente do computador, está escrito lá, salva as baleias, né? Agora o legal é você estar lá. Exatamente. Né? Lá então, no eu curto a natureza, mas quando você está vivendo ali, sentindo... Então, muito das experiências que eu tive no início do esporte foi com o professor. E aí foi aí que surgiu a nossa grande amizade. E essa história de vida dele é fantástica, né? Porque é uma pessoa que era um empresário, né? Que perdeu tudo e por conta da curiosidade de aprender algo novo, né? Como outras pessoas que a gente conversou, assim, isso deu um norte. Deu um norte na vida, porque... minha vida acabou. Não, mas eu sei falar espanhol, eu estudo espanhol, e a partir daí, né? Aí unir as duas, o útil e o agradável, né? Porque eu estava numa tremenda depressão, imagina, né? Você toma um tombo desse, e eu aliei o desafio do esporte ao desafio do professorado, que é um dos maiores desafios. Tanto é que os imperadores japoneses, é a única classe que eles não exigem que se faça referência, que se incline, são os professores. Então, ser professor é algo que eu tenho muita admiração, né? E sem querer mesmo. Eu nunca imaginava, estudando língua e literatura, era para fazer negócios e viajar, não de bike, porque naquele momento eu ainda não tinha voltado a pedalar, porque eu tinha sede de conhecimento. E, de repente, a minha única saída era o professorado, né? E foi os desafios dos desafios. Como que você foi parar depois? Aí você se formou? Quando eu já me graduei, né, tinha licenciatura para aula de língua e literatura, eu já fiz mestrado, aí já entrei para dar aulas na universidade, né? E nesse ramo do aprendizado, o momento assim, mais incrível que eu passei, uma noite na Unip juntaram uma aula inaugural de turismo e hotelaria. Então só tinha 140 pessoas numa sala, né? E aí eu pedi televisão, vídeo, microfone, falando, não tem nada disso aqui. Tá em cima da hora, não tem nada disso. Eu abro a porta, tinha 140 pessoas apinhado. Falei, bom, agora vamos fazer o que eu sei fazer bem. E ao final da aula, pelo menos uns 60 alunos levantaram e aplaudiram de pé. Então, para mim, naquele momento, eu dei uma aula mesmo para arrebentar com tudo que eu sabia, né? Tenho um certo poder de comunicação e eu fiz o uso de todas as armas que eu podia, sem não ter nenhum recurso ali tecnológico que me pudesse auxiliar. Raiz, né? Raiz mesmo. E quase a metade levantou e aplaudiu. Todos aplaudiram, mas metade se levantou. Então, aquele momento foi a minha realização como ser humano. Que legal. Foi inesquecível. Que legal. Quanto tempo faz isso? Isso tem bastante tempo. Isso a gente já faz correlação com filmes, né? Porque aí tem vários filmes que a gente pode fazer. Ao professor, ao mestre com carinho. Sim. Aquele outro do Robin Williams, enfim. Mas os que eu mais gosto, né? Falando um pouco de cinema, são os filmes que tratam de aventura, mas que tem muito conteúdo, né? Você sabe que filme de aventura tem muita ação e zero de conteúdo, né? Aí depois eu vou te mostrar... Falar um pouco do filme que mais me marcou, né? Então tá baseado sempre no roteiro. E os filmes americanos, lamentavelmente, eles são muito vazios de roteiro, embora existem filmes incríveis, maravilhosos em termos de imagem, de efeitos especiais, mas as histórias são muito fracas. Por você ter essa coisa da língua espanhola, né? A sua predileção acaba sendo filmes espanhóis? Não diria isso não, não diria isso não. Não? O filme europeu, né? Posso estar errado porque eu não sou um grande especialista como vocês, né? Você precisamente, ele trata muito do conteúdo, né? De uma história interessante, né? E eu gosto muito do drama. Por quê? A vida é um drama. Se você não quer passar por nenhum drama na sua vida, é melhor você não nascer. Entendeu? Porque como budista de Nichiren Daishonin, a vida, você nasce para ser feliz mesmo e fazer os outros felizes. E viver o drama da vida. A vida é só drama, amigo. Esse negócio da vida não tem... Mas vamos fazer uma comédia, né? Vamos fazer comédia. Olha, a comédia é uma tragicomédia. Tá bom. Ser feliz é você ser um reacionário frente a um drama.
Porque é muito fácil você se desmanchar, você cair, porque a vida, efetivamente, para você ser... Não existe a história de um vencedor. Olha os filmes de vencedores. Mandela, Gandhi, Luther King. São incríveis, mas quando você vê a vida dele, é só a ponta do iceberg. Ele já venceu muita coisa. Muita coisa. Então, quando você se supera... Então, o drama, eu gosto de filmes que tenham grandes dramas mesmo, que fazem que aquela superação sirva de norte, porque o ser humano precisa de um norte, além da fé, né? Então, as grandes obras cinematográficas que retratam... Por isso que eu gosto muito de filmes baseados em livros, histórias boas, né? Porque dificilmente um livro chinfrim vai dar uma boa história. E tem pessoas que são magníficas. E nem sempre são bem retratadas no cinema. Isso também acontece. A Procura da Felicidade, lembra esse com Will Smith? Sim, é baseado no livro, baseado em história real, né? Sim. Autobiográfico. Então, as histórias reais de milhões de pessoas dá um bom filme. É que, às vezes, o acaso não ajuda. E o professor tem uma vida que daria muitos filmes, né? De aventuras e com conteúdo, porque depois de, né, se tornar professor, e durante muito tempo, como professor, ele já tinha ingressado no esporte, né? Sim. E ele já viajou o mundo inteiro de bicicleta. É mesmo? Não, não é que eu viajei. Ele é cicloturista. Posso retificar? Sim. Viajo e viajarei. Né? Eu acabei de chegar de 2 meses na Europa sendo guia de 4 eventos de ciclismo na natureza. Que legal. Cruzando os Pirineus, os Alpes, né? Só o caminho de Santiago de Compostela, quantas vezes? Já cheguei ou passei por Santiago 8 vezes. 8 vezes? Né? 8 vezes pelo 8 vezes. caminho. Que legal. Né? Mas o grande desafio mesmo, né? Se a gente falar em desafios que dá um bom filme, eu quase morri congelado nos Andes 2 vezes. É mesmo? Uma vez foi facinho, né? Porque eu estava chegando no Vale Nevado com meu filho, era abril, não neva, e de repente caiu uma nevasca, amigo. Então a gente só tava de roupinha básica, assim, de camisa de manga comprida, calcinha, corta-vento e nada mais, e entrou uma nevasca, mas a gente já tava lá. Vocês dois de calcinha? Exatamente. Sabe aquelas calcinhas apertadas? Sabe aquelas calcinhas apertadas? As bermudas de As bermudinhas de ciclista apertadinhas. Era essa? Vocês estavam com isso aí? Estava, não, devidamente caracterizado, pô. Não, se é pra se... Sempre bike. Sempre. Aqui a gente tá quebrando vários paradigmas, né, Cláudia? Sim. Porque, assim, primeiro, é um cara, né, a idade, quer dizer, não tem esse lance da idade. Acho que não é nem primeiro. Primeiro, assim, parece que tem uma incompatibilidade, de modo geral, com o lado intelectual e o lado do esporte, né? Porque ou a pessoa é pro lado intelectual ou vai pro esporte. Né? Não parece que tem uma coisinha? Sim. Tá quebrando esse paradigma, né? Porque você já tá provando que o cara é professor de língua espanhola e é ciclista, guia ao redor do mundo. A idade também, né? Você com 68 70, vou fazer o mês que vem. anos, beirando 70, fazendo isso. Com um corpinho de 67,5. Com Se olhar bem, E o pensar bem a câmera cabelo aí. de 65. O cabelo de uns 90. Eu posso falar, né? Porque Inclusive, eu pode falar. preciso pegar qual é o seu cabeleireiro pra meu gente. barbeiro. Porque eu briguei com o meu essa semana. Putz. Porque eu tava querendo pagar metade, porque tem pouco, Não, né? o meu- E ele tá o meu- querendo cobrar o dobro porque falou que tá difícil. Eu tô devendo ainda, eu fui lá em 2003, ainda tô devendo, a última vez que eu tive, 2003, tô devendo ainda. Validade do shampoo caduca, essas coisas. Mas isso é muito legal, né, quebrar esses paradigmas, né? Eu acho que o professor ele traz uma série de características que é o que você citou, né? Primeiro, a idade não é um fator que limita, né? A espiritualidade que ele tem muito, por ser budista, então ele tem uma visão de vida, sabe, que agrega demais, sabe? Que, como ele falou, a vida é um drama, mas tem como você passar por tudo isso de uma forma com sabedoria, né? Sem aquela sofrência, né? Que tu, né? Por que isso está acontecendo comigo, né? Ele sempre está um passo adiante.
uma vida muito saudável, né? Porque ele é atleta. Tudo bem que no final do pedal rola uma cervejinha, né? Porque sabe como é que é, Saudável, né? de Deus, né? Saudável é muito exagerado. Mas você vê uma pessoa que consegue num único dia, né? Sai de manhã, chega lá perto da hora do almoço, por aí já pedalou 100 quilômetros, e é 100 literalmente, né? Alguém que consegue fazer uma cicloviagem, coloca as malas na bicicleta e pedala 50, 60, 80 quilômetros, às vezes até 100 quilômetros num dia, porque a cicloviagem, elas são vários dias, e às vezes por estrada de terra, não é aquela coisa, né, fácil, flat, né? Sobe montanha, desce montanha. E a minha primeira cicloviagem que eu fiz na minha vida de ciclista foi com o professor, e a gente... eu vi o perrengue que é, né? Você fazer uma viagem de bicicleta por montanhas e você ter autossuficiência, né? Porque não dá para chamar Uber, né? Você está lá no meio da Serra da Bocaina... Não pega na internet. Né? Não pega internet, você não tem sinal de celular, né? Então, furou o pneu, o que a gente faz? Troca. Tem que se virar, né? Tem que se virar. Então, assim, e essa coisa do se virar e terminar tudo bem, a forma como finaliza, né? Porque você tem os perrengues. Tudo bem, você vai passar pelo perrengue, mas como você finaliza esse perrengue, qual é a solução? E o professor traz muito isso, por isso que hoje ele é capaz de fazer o que ele faz. Ele leva grupos de pessoas diferentes para passeios. Agora mesmo ele está programando um passeio aqui pelo litoral, né? Isso. Litoral de São Paulo. Vai até Angra dos Reis. Vai até Angra. Para comemorar o meu aniversário, que eu comecei a voltar a pedalar nessa cicloaventura. Que legal. Então, vou refazê-la para ver a diferença. Eu quero fazer algum com você, hein? Quero fazer. Demorou, vem na roda. E para ter esse condicionamento, embora ele diga que não é tão saudável, porque ele come as pururuca, né, a cervejinha. Para por favor. Mas alguém para ter essa autonomia, quando a gente fala, e isso que é o que o idoso tem que partir e buscar, que é o quê? Autonomia. Porque não adianta você ser longevo e estar entrevado numa cama, sentado numa cadeira, sem não ter disposição, ou esperando aquela coisa, esperando a morte chegar, né? E o grande desafio desses anos é você ter essa autonomia, né? Autonomia física, mental, porque isso é fato. A gente conquistou muito tempo de vida, né? A ciência trouxe isso para nós. E como muito, exemplo, né? Numa madrugada eu saí de Olinda e fui bater em João Pessoa, 162 quilômetros. Pela praia sempre que possível, pela areia, literalmente. Por quê, Arnaldo? Porque é divertido. Madrugada, porque é divertido. Eu saí, era 4 horas da manhã. 4 horas da manhã, porque havia um grupo que me havia acompanhado de Maceió até Olinda, eles retornariam. Então, eles precisavam pegar um ônibus às 5 e pouco da manhã, eles estavam em Olinda e a rodoviária era em Recife. Então, eu saí naquele horário, que é bom, porque o sol era janeiro, sol torrando mesmo. E aí, eu fui sempre que possível pela areia, e o objetivo era chegar, eu nem me preocupei. Porque quando você tem um bom conhecimento, não é nada fora do comum, né? Eu gosto demais, um dos meus ícones, né, de aventura é o Almir Klink. Ele não se acha nenhum grande herói nem nada. Simplesmente ele se planejou, se preparou, sabia o que estava fazendo, sabia dos riscos, risco calculado. Então, para mim, claro que é cansativo, né? Porque eu cheguei lá, acho que era 8 horas da noite, porque eu adoro o mar, né? Então, eu sempre ia pelo ladinho, sempre que possível. Quando tinha os costões, não tinha como, eu voltava para uma estrada de terra ou para uma rodovia. Mas eu olhava no GPS, quando eu via que tinha areinha, a maré baixando, natureza, né? O respeito à natureza, eu caía pela borda da praia. Aí cheguei às 8 horas da noite às 8 horas em João Pessoa. Quantas horas de bike? Deu 16, é isso? Por aí. E algumas cervejas também. 16 horas e umas 5 cervejas. Nós podemos colocar aí até 0 álcool para ficar assim mais agradável. 0 álcool, ótimo. Muito bom, Arnaldo. E eu quero saber a sua relação com o cinema. Como foi? A vida inteira? Começou quando eu era adolescente com Tarzan.
Ah, com o Tarzan. Porque você é muito jovem, você não viu Tarzan preto e branco no cinema, em Paranapiacaba? Não, eu não vi, eu não vi. Uma vila inglesa, né, um castelo de madeira que tinha um cinema. E a Ele nasceu única lá, em saída que eu Paraná. tinha era assistir filme preto e branco e era assistir o Tarzan. Era Johnny um Weissmuller. acontecimento. Exatamente, né? E a Jane e tal. Era A muito Jane legal o Tal. negócio. Ele até né? hoje tem uma palhinha na E aí Jane. eu Aquela sempre Jane. gostei de cinema, né? E porque é arte, né? É uma arte das mais maravilhosas, né? Então, com o advento do tempo, a tecnologia transformou essa arte em algo espetacular, né? Em termos de você produzir um grande filme. E tem atores absolutamente geniais, né? Na outra entrevista, o comentário do Al Pacino, né? O Perfume de Mulher o cara arrasa, né? Mas como a arte mostrando como você vence um drama, porque ele não enxergava e ele não queria que a mulher percebesse que ele não enxergava, né? Ele foi lá, porque tinha um amigo dele, faz muito tempo que assisti filme, ele falou assim, então você falar pra mim a posição e tal, e ele chegou conversando com ela como se fosse uma pessoa tranquila, e saiu dançando, ele já sabia a posição do palco lá, e foi incrível. Então, foi um grande filme e um grande exemplo de vida que você pode qualquer coisa. As limitações é só um detalhe, amigo. Obstáculos é só um detalhe. O bacana é você ver o outro lado da montanha. Então, se você quiser ser feliz, queira ver o que tem do outro lado da montanha. Aí você vai ser feliz. Não importa os obstáculos que você tenha que enfrentar. Eu já entrevistei aqui a Bia Santana, que é uma patinadora com deficiência visual. Patinadora de competição. Então é isso. Tudo é possível, né? Tudo é possível, se você não. tiver coragem. Que legal. E foco. E foco. E o seu Al Pacino é o seu ator preferido? Eu acho que tem vários, né? Tem vários. Eu acho que o Javier Bardem, do Mar Adentro, que é um filme que me tocou profundamente, e por dar aula em universidade, colégios caros, eu usei muito esse filme. É um filme muito poético, né? É um filme incrível, né? E é um filme baseado em história real. Então, eu assisti o documentário do Ramon São Pedro, né? Que era o nome do personagem real, né? A figura. E vi as entrevistas que ele fez, né? E como o cinema é sempre baseado numa história real, você sabe que há que se mudar muitas coisas para dar dramaticidade. Então, talvez eu saiba, né? Não, talvez não, eu sei de muitas coisas que as pessoas não sabem, porque depois eu fui pesquisar. Eu já estive em Boiro, onde ele deu fim à vida dele. Algumas coisas foram para proteger pessoas, então mudaram nomes, mudaram situações. Então, na verdade, a amiga dele lá não era amiga dele, era uma outra pessoa, entendeu? Que não convém contar, né? Porque acho que faz parte de pesquisa, quando você quer pesquisar a vida daquele personagem no filme, que é um fato real, aí a história é um pouco até mais dramática do que foi. Muitas vezes. Né? Até tem o filme Merlin, você falando isso, me lembrou. Sim, tem. Filme Merlin agora com a Ana de Agora Armas. tem um filme, né, falando em filme, que eu comentei com vocês, que é um filme marcante, é A Bicicleta Verde, que é um filme da Arábia Saudita, que conta a história de uma garota pré-adolescente que tem o grande queridinho dela, que é o Abdullah, da mesma faixa etária, que ele tem uma bicicleta. E na Arábia Saudita, as mulheres não podem pedalar, entre outras coisas. A bicicleta Amarília. Amarília. Eu tenho esse filme, eu comprei ele, tá em acho que grupo 4, na época, em DVD, lembra? E eu fui lá buscá-lo no ano seguinte, né, numa dessas viagens. De vez em quando eu assisto, porque ele é muito lúdico, muito lindo. Ele faz questionamentos do islamismo, etc., dos valores morais falsos da sociedade. E é um filme muito leve, é um filme lindo, que vale a pena assistir inúmeras vezes. E agora, o preferido, você pôs... Você lembra? É difícil preferido, né? É difícil dizer. Difícil, o Mar Adentro foi um filme maravilhoso. Quem gosta muito. O Mandela é um filme que eles conseguiram retratar. Tem um filme iraniano que eu assisti há poucos dias, de um garotinho. Claro que filme sobre ciclismo sempre vai me tocar, né? Tá certo? Ou de aventuras, de esporte. Esporte em geral. Acho que toda vez que você desafia a natureza
ou a sua condição, né? Porque você nasce numa condição. Eu não estou falando de condição financeira. Sim. Condição de vida, de O país intelecto. você nasce, E quando você família. rompe barreiras e Aham. quebra paradigmas, porque a maioria dos paradigmas são falsos. O ser humano é muito mais rico do que rótulos. Então a sociedade, desde a época medieval, Vai ele foi formando, formando né? rótulos, Sim, rótulos, claro, rótulos, claro. rótulos. Que Então, interessa, né? você só pode Essa ser vermelho, casta, o preto não exatamente, pode essa ser. casta bonitinha, Então tudo organizada. isso é falso. O ser humano é igual. Claro. Se você pegar duas crianças pequenininhas, colocar num ambiente sadio, elas não vão ter ódio de ninguém. Aliás, Mandela dizia isso. É o preconceito Se se você aprende, colocar né? duas crianças ali, pode ser de qualquer faixa, qualquer cor, de faixa qualquer cor, de etária, qualquer credo, financeira. elas vão ser amigas. É. Se você não botar ódio no ser humano, não tem ódio, amigo. O ódio é construído. Não é? Mas vamos ao tema. Fantástico. Não, tamo indo, É muito esse filosófico. o tema. Não, é isso aí. Né? O tema é o convidado que dá aqui, né, Cláudia? Sensacional, né? Nossa, Alguma- muito. É muito aprendizado para mim, sabe? Ficar ouvindo a história e as falas é muito aprendizado, porque cada um tem uma perspectiva, né? Olha aquela situação por várias perspectivas diferentes, e isso é muito rico. É E até você perguntou qual seria o filme da minha vida, né? Existe uma das Sim. questões. Eu acho, claro que se não tiver bicicleta, eu não vou gostar. Então, tem que ter pano de fundo. Preferencialmente. Não, obrigatoriamente. Obrigatoriamente. Né? Mas é um filme que retrata superação. Porque a Cláudia sabe muito bem, quando você está em contato com a natureza é forte. E é maravilhosa e cruel ao mesmo tempo. Tá? O mesmo ar, o mesmo vento, aquela brisa se transforma numa tempestade e mata. Uhum. A qualquer momento. E mata. E o universo, ele não é tranquilo. Né? O mar adentro é maravilhoso, uma das justificativas para ele fazer a eutanásia. O mar, ele pode estar revolto ou calmo. Então, o calmo é o equilíbrio. Então, quando eu perdi meu movimento, eu estou numa situação que tudo está mal, tudo está revolto. Né? E para mim, ser calmo, e aí aquela cena maravilhosa que ele faz assim, né? Quando a pretensa advogada, que encontra por primeira vez, ele põe a mão assim. Não, mas por que você quer ter a sua vida? Aí ele põe a mão do lado dela assim, tá vendo aqui, ó? Para você, ultrapassar esses 10 centímetros é fácil. Para mim, é uma quimera. É um sonho que não vai se realizar. Por isso eu não quero mais viver. Ponto. E eu sou contra a posição dele, hein? Apesar de adorar o Ramon São Pedro, ter um grande respeito por ele como ser humano, eu, se um dia perder os meus movimentos, a minha visão, eu não vou ter a minha vida nunca. Enquanto eu estiver consciente, depois consciente, dane-se azar de quem vai me cuidar, tá certo? A vida é maravilhosa sob qualquer condição. As pessoas mais incríveis que eu já conheci do ciclismo, que chama-se são os PNEs, portadores de necessidades especiais, foram as pessoas que perderam uma mão, um braço, a mão e o braço, os dois, e dentro do ciclismo se tornaram pessoas incríveis, a vida delas. Eu conheci vários. Tem o Alarico Moura, que ele mora no Rio de Janeiro, ele não tem uma perna. Ele não tem uma perna. Meu, tem um outro cara que é o Alexandre, aqui de São Paulo, aqui da Zona Norte, ele era motoboy. Aí ele entrou dentro de uma perua Kombi com a moto. E a vida dele ficou incrível depois que ele perdeu a perna e a ponta dos dedos das mãos e dos pés, por enquanto de uma infecção. Uhum. E aí os caras que vão nas grandes provas, né, nessa categoria, todos falam, a minha vida é uma luz do sol no momento que eu perdi a minha condição física ideal, que eu me tornei um paraplégico, ou perdi um braço, ou o braço e a perna tudo ao mesmo tempo, ou perdi a visão. Eles são incríveis. Então, eu conheci um cego que veio de Cuba para um congresso, né,
quando eu estava terminando a universidade, e eu fui recebê-lo a pedido do cônsul de Cuba, né? Falou, Arnaldo, vai chegar um cego aí para o congresso, do Laramara, que tem aqui, né? Que cuida das pessoas que são cegas. E eu fiquei tão encantado com ele que a única coisa que ele não tinha era a visão. Quando eu cheguei no hotel, ele foi tomar café da manhã, eu sabia os gostos cubanos, eu levei para ele um prato de frutas, falei, nossa, como você conhece os nossos costumes? E aí ele esqueceu um relógio, ele tinha um relógio que apertava assim, falava, né, a hora, não sei o que lá. E ele foi buscar no quarto, e era um hotel antigo, e fazia assim, na Lago do Arocho. Ele foi lá, assim, ele só andou uma vez. Na segunda vez... Foi sozinho. Sozinho. E o reencontrei em Cuba, alguns meses depois, e ele foi no aeroporto me buscar. Eu aluguei um carro, ele falava, Arnaldo, onde nós estamos? Eu tô falando, nós estamos na 5ª Avenida com Rua 13. Falou, então é o seguinte, daqui a meia quadra, dava um solavanquinho, ó, aqui é o Palácio Real. Ele conhecia a cidade inteira, exatamente. Então a única coisa que ele não tinha era a visão. Olha que legal. Então, superação Incrível. é a marca que o ser humano deve ter para si. Aí ele consegue ser feliz. Olha, depois não dá para continuar a entrevista Não depois dá. disso, né? Porque tá tão no ar. Essa tem que encerrar com isso. Tem que encerrar com isso, porque é tão maravilhoso, Arnaldo, esse seu depoimento, né? É fantástico isso aí que você está falando. As pessoas mais lindas, mais encantadoras, não são as mais poderosas ou as mais ricas. São as pessoas que têm a capacidade de vencer obstáculos. E o Brasil está cheio delas. O mundo está cheio de pessoas incríveis. É que o modelinho, né, de sociedade que nós vivemos... Um modelo de sucesso, né? De sucesso, ele é um pouco fake, né? Tá em moda, né? Fake. A maioria dos que fazem sucesso, eu conheço pessoas... Aliás, já fui professor de algumas, hein? Que estão fazendo muito sucesso, tá até em novela, né? E que é fake total. Fake total. Só tem muita grana. Agora, capacidade de interpretação, zero. Mas tem. E o poder econômico manda, amigo. Então, tem pessoas que são famosas, que estão na mídia, porque eles têm poder econômico, não poder de iluminação como ser humano. Mas faz parte. Esse é o mundo real, né? O mundo real é diferente do mundo idealizado. O mundo real você tem que viver. Levanta, sorria. É isso né? mesmo. Se ajeita. Né? Ontem eu estava um pouco tristinho, só para terminar. Falei, putz, não, hoje não. Aí eu já levantei, botei a roupinha, a calcinha, a garrafinha. A calcinha. Adorei. Adotou a calcinha. Eu saí para treinar. E treinar para mim não é fazer de conta, entendeu? Natação até faço de conta, dou umas enganadas. Mas na hora que eu monto na bike é para entortar o cabo, como a gente fala. Torcer o cabo. Treino para valer. Torcer o cabo. Treino para valer. Que legal. Então, para poder chegar aos 70, né? O 60 é o próximo projeto da Claudinha. Vai ser o 70. Depois vai ser o 80, né? Aí eu vou estar lá, nessa jogada. Fantástico, isso. Cláudia. Aprendendo, né? Aprendendo com essas pessoas iluminadas aqui, Prof. Arnaldo. Obrigado, Cláudia. Delícia de co-host, é maravilhosa aqui. A gente aprendendo, professor Arnaldo, no Instagram, Prof. Arnaldo. Isso, aí, todo mundo Prof. com E.Arnaldo. Prof. com E.Arnaldo. E no Face, Arnaldo Farias, Arnaldo M. Farias, Arnaldo Segundo, que eu tenho 4 páginas, tem uns 20 mil seguidores da minha época de competidor. Foram mais de 500. Mais de 500 o quê? Competições de mountain bike. Competições. Sério mesmo? Sim. Ele tem uma sala de troféus. Tem uns 450. Sério mesmo? Eu era competitivo, a cada 10 provas, 9 eu levava alguma coisa. E mountain bike, como é que é a competição de mountain bike? É velocidade também? Não, é mais resistência do que velocidade, né? A grande pegada, né? Porque a velocidade é mais para ciclismo de estrada. Aí você tem... um ciclista numa reta a 65, 70 por hora. Sim, os então, grandes, as feras. As feras aí. Legal. A Claudinha, a minha parceira. como é que se diz? Discípula. Pupila. Hoje, na primeira curva, ela desaparece, entendeu? Entendeu? Virou mestre. Que legal, hein, Cláudia? Mestre Cláudia Franco.
A gente vai combinar Com todo o uma meu vez, vai respeito. fazer uns ciclistas Vou aqui pra gente trazer. fazer Ela vai te esperar. um monte de ciclista. Mas é isso, muito bom, prof. Arnaldo, Cláudia. Excelente. Maravilhoso, papo maravilhoso. Mais um episódio do Cine Cameração. Se você gostou, veja aí outros, ou faça observações, recomendações, pessoas que vocês querem ver entrevistadas, ou temas, ou filmes, etc. E estamos também em todas as plataformas de áudio, como Spotify, Deezer, nos achem nas redes sociais. E é isso, pessoal. Então, o importante é, bora ser feliz. Hein, Bora, Arnaldo? demorou. Bora E ser. pedalando de preferência, hein? É. Pedalando. Valeu, pessoal. Até a Valeu. próxima. Obrigado.